Obrigado, cara deputada, nossa presidenta em exercício nessa mesa, deputada Leninha. Quero aqui saudar todas as nossas deputadas, todos os nossos deputados, saudar todo o povo mineiro que nos acompanha pela TV Assembleia e pelas nossas mídias sociais do mandato, que tem sido um mandato de combate à fake news, de combate às desigualdades regionais, na luta e a favor do desenvolvimento, principalmente das nossas regiões mais carentes. E que também tem trazido a esta casa, presidenta Leninha, propostas para que o Estado possa melhorar o arcabouço legal daquilo que muitas vezes pode ser o mínimo para quem não pensa em quem está lá na cidade, em quem está no grotão e quem está na ponta. E aí eu trago uma boa notícia, principalmente ao povo de Varzelândia, que sofreu ano passado, com duas graves situações de perdas de crianças em decorrência de picada de escorpião. E aí, caro amigo, deputado Betão, caro presidente do nosso Partido dos Trabalhadores, deputado Cristiano Silveira, aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei que passa a tramitar nessa casa, o projeto de lei 1745 de 2023, né, que vai ser chamada Lei Renata, em homenagem à mãe, mulher trabalhadora da zona rural em Varzelândia, que perdeu 2 filhos por picadas de escorpião e que não tiveram acesso imediato ao antídoto no tempo necessário. Para que outras mães não passem o que a senhora Renata passou e ainda passa, porque sofre diariamente a perda de seus filhos, é que apresentamos esse projeto, que exige que o Estado cumpra regularmente com todas as unidades de saúde, postos de atendimento de saúde, PSFs, hospitais, em qualquer município, independente do tamanho dele, que eles possam ter sempre ali os antídotos, né, sejam supridos de antídotos e de outros medicamentos congêneres para serem aplicados nas vítimas de animais peçonhentos como cobra, escorpiões, morcegos, ratos, entre tantos. Então, eu peço aqui a essa casa o apoio na aprovação desse projeto nas nossas comissões, que vai salvar a vida, que vai obrigar o Estado a cumprir uma norma e não priorizar que tenha apenas em hospitais micro-regionais ou nas sedes da Superintendência de Saúde. O município de São João da Ponte, muito bem governado à época pelo prefeito Danilo Veloso, muito bem dirigido pela presidente do hospital, a Bianca, tinha lá um antídoto, teve lá o atendimento imediato, mas 30 minutos não foram suficientes para que a criança picada por escorpião em Varzelândia chegasse até o antídoto e, com isso, tivesse que percorrer mais 2 horas até Montes Claros para um hospital referência, que é o Hospital da Unimontes, o HU, para o tratamento especializado. Então, aquelas mortes tiveram culpa. O governo do Estado, que não garantiu antídoto antiescorpiônico nas unidades básicas. O município, os responsáveis pela gestão à época, que poderiam ter comprado também, independente de vontade do Estado. Então, por isso, esse projeto de lei vai trazer segurança às famílias mineiras que sofrem com essas grandes anomalias de perdas de familiares por questões de picadas de escorpiões e animais peçonhentos. Então, aqui a alegria de trazer esse projeto. Mas, ao mesmo tempo, nós iremos aqui trazer em breve, deputada Leninha, mais um grande projeto da nossa autoria, que é, deputada Bela, um projeto de lei que irá garantir a política de atenção primária e de atendimento à medicação rara. As pessoas portadoras de anofaxilia, as pessoas portadoras de alergia rara, hoje não conseguem encontrar nos postos de saúde ou na rede privada o direito de adquirir a adrenalina injetável, mas
com o nosso projeto de lei, que vai entrar em plenário nos próximos dias, e o qual peço o apoio dos colegas e das colegas deputadas. O Estado deverá garantir nas farmácias, mesmo particulares, mesmo privadas, e também nas farmácias do SUS, do Estado, a adrenalina autoinjetável, para que as pessoas vítimas de alergias raras, seja ela uma picada de abelha, seja ela uma alimentação de alimento não nutritivo, para aquelas pessoas portadoras de alergias, terem acesso à medicação rara de forma gratuita pelo SUS, aqui no Estado, adquirido com recursos do próprio Fundo Estadual de Saúde. Então, alegria ver esses projetos caminharem. Mas esse projeto que fala aqui agora, a sua autoria, deputada Leninha, traz essa obrigação do Estado cumprir com uma condicionante para permitir um cidadão que tem alergia, e em Minas Gerais são mais de 500 mil pessoas que sofrem com alergias raras, poderem comprar esses medicamentos que já têm sido autorizados pela Anvisa, ou poderem ter a gratuidade deles aqui nas farmácias do Estado. Mas aí nós vimos as artimanhas dos aliados do governo. A presidência da Comissão de Saúde teve a coragem de mudar um projeto de lei com um arcabouço tão justo para garantir juridicidade e política pública para quem mais precisa, para querer mudar para apenas, deputada Leninha, para o Dia da Consciência sobre medicamentos de doenças raras. E aí, nós não vamos aceitar isso aqui. Nós vamos trazer para o plenário esse debate, trazer para as comissões, que já está na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária o projeto, para que nós não possamos, gente, passar pano quente em erro de Estado que não quer atender quem mais precisa, ou até mesmo aqueles que têm condição de comprar. E aí, por isso, nós já levamos essa pauta ao Ministério da Saúde, à Anvisa, que já tem trabalhado a permissividade pelo governo federal de ter a adrenalina autoinjetável nos postos de medicamentos particulares e, se Deus quiser, em breve também na rede SUS. O presidente Lula tem investido em medicação rara, em medicações que garantam uma garantia de vida de pessoas que possuem as doenças, né, de tipo raras e especializadas nesse ponto. Então, quero aqui pedir o apoio dos deputados e deputadas para não deixarmos o Estado deixar de cumprir o papel da Constituição. E aí, por isso, é um debate caloroso que traremos aqui. Quero hoje fazer menção a esse dia muito importante, né, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, não só pela luta pessoal de também ter familiar portador dessa CID, mas por todo o canto que nós percorremos o Estado, assim como outros nobres colegas, como o deputado Cristiano, a deputada Leninha, a deputada Bela, o deputado Betão, os deputados do Bloco Democracia e Luta, que tentam incluir no orçamento do Estado recursos garantidos, no mínimo para as mães que dedicam integralmente o tempo da sua vida a esses filhos autistas e portadores de outros PCDs, as pessoas e entidades sociais que fazem um trabalho e que ficam agora, em vésperas de indicações orçamentárias, passando pires na mão pedindo emenda. A política de apoio à população com autismo não pode ser política de mandato, ela tem que ser uma política de Estado. E aí a nossa luta aqui, juntamente com o Bloco Democracia e Luta, vai ser pela derrubada do veto absurdo do governador de não garantir orçamento. E mais ainda, se nós temos aqui, deputado Cristiano, um orçamento aprovado de R$1 bilhão do Fundo da Erradicação da Miséria, para poder apoiar justamente o combate à miséria. Pensemos nós, a miséria não está nos grotões que falta água, nos grotões que falta luz, na população não assistida com as demandas da saúde, na população portadora de autismo ou de outras necessidades especiais que não tem um básico cumprido. Esse recurso, no mínimo,
tem que ser vinculado para essas ações. E também, é lógico, para as ações do Fundo Estadual de Assistência Social, para garantir um atendimento social às entidades sociais do Estado, aos lares, né, aos LPIs, os lares de idosos, onde nós estivemos aqui na segunda-feira, a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé, garantindo que o governo do presidente Lula está apoiando os conselhos municipais de idosos, os conselhos municipais de idosos e os fundos municipais de idosos para ter recurso garantido para assistência imediata aos nossos idosos, em especial os lares. Então, aqui o nosso, né, a nossa consideração e o nosso pesar nessa casa. Essa casa não pode manter um veto àquilo que é uma política pública, porque na hora de pedir o voto, na hora de fazer a média, os vídeos, a maioria que senta nessas cadeiras vai lá falar que defende. Então, eu creio, deputado Cristiano, creio, nossos colegas deputados do Bloco Democracia e Luta, que nós vamos vencer e vamos derrubar esse veto para garantir mais dignidade, mais respeito, mais acessibilidade diária às pessoas portadoras de necessidades especiais, e em especial essa questão da população com autismo. Por fim, são muitos assuntos, mas também não poderia deixar de trazer aqui o descaso do Estado com relação a uma situação muito triste. Uma morte na cadeia de Montes Claros, um preso por pensão alimentícia. Artistas como Dado Dolabella, compadre Washington, Latino, jogador Giba, o ex-jogador e senador Romário, tiveram mandatos de prisão, outros chegaram a ser presos por pensão alimentícia, mas todos tiveram algo em comum: a oportunidade de se defender, o acesso a advogados e, acima de tudo, as condições para reverter as suas situações e quitar seus débitos de pensão alimentícia. Já o meu conterrâneo, o Gerry Ferreira da Silva, um trabalhador rural, não teve a mesma sorte. A diferença crucial é que ele não era rico, não era famoso, um simples trabalhador rural, de família ilibada, maravilhosa, que lutava contra um câncer agressivo e que enfrentava dificuldades financeiras e que foi preso por uma dívida de pensão alimentícia. E foi na prisão que Gerry perdeu o que ainda lhe restava, a própria vida. Então, o meu sentimento a toda a sua família, mais uma vez, a todo o povo de São João da Ponte, que sofreu com essa perda, mais ainda, pela negligência do sistema prisional de Minas Gerais, sob a gestão do atual governador, que custou a vida dele. Um preso que não teve acesso aos medicamentos essenciais, transferindo de uma unidade prisional, sem o mínimo cuidado com a condição de saúde. Ele foi privado do tratamento que poderia ter prolongado os seus dias de vida. Isso é uma imputação de improbidade administrativa, isso é um crime cometido pelo Estado, seja ele pela saúde, seja ele pelo sistema prisional, pelo sistema de segurança pública. Esse caso não é só uma tragédia pessoal, gente. É uma denúncia gritante das falhas do sistema penal mineiro, que ignorou a vulnerabilidade dos mais pobres e dos mais frágeis. Um sistema que aprisiona, mas não garante o mínimo de dignidade aos custodiados. Diante dessa injustiça, nós não podemos nos calar. Apresentei um requerimento na Comissão de Participação Popular para exigir a apuração dos fatos. Precisamos de uma investigação rigorosa para apurar esse caso, para apurar essa possível negligência, a omissão de socorro e outras eventuais irregularidades em toda Minas Gerais, em todos os presídios do Estado, e que possam ter sido cometidas pelos responsáveis pela custódia do Gerry. E mais do que isso, exigimos medidas concretas para que casos como esses não ocorram nunca mais e sejam respeitados os direitos do tratamento da saúde, para que nenhum outro preso doente seja deixado à própria sorte, sem assistência
médica, sem remédio, sem chance de lutar pela própria vida. Não podemos permitir, nobres colegas deputados e deputadas, que mais vidas sejam ceifadas pela negligência do poder público. Por isso, também apresentamos projeto de lei para garantir que, em caso de sistema prisional, os detentos e as detentas com portadores de doenças raras, principalmente em situação de câncer e outras, tenham atendimento prioritário na rede hospitalar. Obrigado, deputada Leninha. Obrigada, deputado.